Fala galerinha, beleza? Marcelo Pimentel na área e hoje nós vamos falar sobre a atualização da NBR 14276, que fala sobre brigadas de incêndio. Peço para que se inscrevam nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Marcelo Pimentel SST. Beleza galera? Então vamos lá. Bom, a NBR 14276, que fala sobre brigada de incêndio, a primeira mudança foi na nomenclatura. Agora se chama brigada de incêndio e emergência. Ela ficou uma norma bem grande, recomendo a vocês adquirirem ela na ABNT e se aprofundar um pouco mais. O que eu vou fazer aqui hoje é um resumo aí da composição dos brigadistas, porque a primeira grande mudança também é a tabela. Não existe mais uma tabela, né, discriminando quantos brigadistas nós devemos ter. Hoje são critérios que a gente vai observar aqui agora. Bom, a composição da brigada, ela agora tem critérios como divisão da ocupação, grau de risco, população fixa de cada setor e a distância de deslocamento, certo? A distância da onde eu estou centralizado até o local da ocorrência. Tudo isso deve constar dentro do plano de emergência, certo? Conforme as hipóteses acidentais pré-determinadas. Então vocês vão criar cenários, hipóteses acidentais pré-determinadas para a gente julgar ali uma coisa importantíssima: o tempo-resposta. A norma quase toda, pessoal, ela roda em cima disso, das hipóteses acidentais e dos tempos-respostas, certo? Que a gente vai ter ali nas emergências. Bom, quantidade de brigadistas. Bom, ela fala o seguinte: primeira equipe de tempo-resposta, a primeira equipe a chegar ao local, ela deve ter no mínimo 2 brigadistas para plantas baixo e médio risco com população fixas acima de 4 pessoas, ok? E no mínimo 4 brigadistas para plantas de risco alto com população fixa acima de 10 pessoas. Então 2 brigadistas para risco médio e baixo com população fixa até 4 pessoas e 4 brigadistas com risco alto com população fixa acima de 10 pessoas. Mas a prioridade, certo, é o que for descrito no plano de emergência. Então o plano de emergência ainda é soberano a isso. Tranquilo, galera? Bom, deve ser considerado também potenciais danos ambientais, perdas de propriedade, tipos de viatura. Então entrou esse requisito também, tipos de viatura e tripulação, certo? Então ele pede ainda para fazer a leitura lá da NBR 14561 e NBR 14096. Então tipos de viatura e tripulação. Resumindo aqui, ele fala que a tripulação, as viaturas de emergência para atendimentos médicos devem ser tripuladas por no mínimo 2 socorristas e as viaturas para combate a incêndio no mínimo por 4 tripulantes, certo? Essa é uma recomendação lá que está na NBR. Procedimentos operacionais, né? A localização e a disposição da equipe e dos armários de emergência, onde vai estar acondicionados os meus recursos ali, os meus EPI, seja lá o que for. Certo, pessoal? Então essa é como a gente vai fazer aí o dimensionamento, que agora a norma está chamando de composição, certo, dessa brigada de emergência. Bom, e o tempo-resposta, né? A norma ela se baseia basicamente, quase a norma toda, falando de tempo-resposta. Bom, o tempo-resposta, atendimento para a primeira equipe a chegar no local, Bom, resgates de emergências médicas, certo, devem ser atendidas em 4 minutos em pelo menos 90% dos chamados. Então ali é uma estatística de 90% dos chamados reais e simulados, isso está lá dito, certo? As emergências médicas devem ser atendidas em pelo menos 4 minutos. Beleza? Os chamados para combate a incêndio devem ser atendidos com EPIs e, quando aplicáveis, com os equipamentos de proteção autônoma em 1 minuto para se paramentar, imobilizar a equipe e 4 minutos para a chegada no local da emergência, em pelo menos 90% dos chamados reais e os simulados.
Certo, pessoal? Então, 4 minutos para os atendimentos médicos, 1 minuto para se paramentar e 4 minutos para os atendimentos a combate a incêndio. Bom, após o primeiro atendimento, se necessário, mais brigadistas, materiais ou recursos devem atender o tempo-resposta de até 8 minutos no local da emergência. Então, uma vez que chegou a primeira equipe, já fez o primeiro atendimento, ali, né, por volta de 4 minutos. Se precisar de mais brigadistas, mais recurso, né, o tempo-resposta deve ser no máximo de 8 minutos. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, então esse foi o resumo aí dessa NBR que fala sobre brigadas de incêndio e emergência, certo? Espero que vocês tenham gostado e me sigam aí nas redes sociais, certo, pessoal? Forte abraço!